Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 28 de fevereiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o nono vídeo, número 9, da série sobre o livro cristão que aqui está. Curso Apologético em Defesa da Fé. Foi escrito pelo pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Betel, Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Este aqui é um livro de apologética. Os cristãos dizem que apologética é a defesa racional da fé religiosa, da fé cristã. Essa afirmação é completamente ingênua. Não existe defesa racional, usando a razão, em cima de uma fé religiosa, seja ela qual for. Então, dizer que a apologética é a defesa racional da fé cristã é uma ingenuidade. Estou mostrando isso aqui de forma fácil por meio aí de mais um livro evangélico, ou mais um livro aí cristão protestante, Igreja Batista. Então vamos aqui, vamos a mais uma passagem do livro do pastor Paulo Sérgio, certo? Antes disso, trago mais uma vez aqui uma recomendação de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud era judeu e ateu, famoso aí médico neurologista que revolucionou aí o mundo da medicina. Freud, aqui na página 88 de seu livro, sobre a religião, que é uma ilusão, daí o título do livro, O Futuro de uma Ilusão, que é a religião. Na página 88 de seu livro, o grande Freud escreve o seguinte, abre aspas, nenhum homem racional, veja o que ele diz, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O que o Freud diz aqui é o que estamos vendo aí ao longo dessa série sobre o livro Curso Apologético em Defesa da Fé. O Freud diz aqui que um homem racional, um homem que faz uso de sua razão, de seu raciocínio, esse homem, para resolver os problemas diários, para sua tomada de partido, esse homem não faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. O homem, normalmente, ele usa a razão para separar as coisas. Já o homem que entra numa igreja ou numa seita religiosa, o Freud diz que esse homem, aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. É simples assim, entendeu? O Freud está dizendo que um homem racional que busca todos os dias fundamentações sérias para seu juízo, esse homem, ele deixa de procurar essas fundamentações sérias, passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos quando entra numa igreja ou numa seita religiosa. E é o que estamos vendo aqui ao longo dessa série. Muito bem. Então, vou mostrar agora mais uma passagem aqui do pastor Paulo Sérgio, sobre uma passagem bíblica. E veremos aí
o comentário dele. Antes disso, já que eu vou aqui ler a Bíblia primeiramente, antes disso, veja o que diz a paraibana Célia Quirino, moradora de João Pessoa, capital da Paraíba. Veja o que ela diz sobre a Bíblia. Depois eu retorno aqui. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Muito bem. Então, se fosse... Vou ler aqui uma passagem bíblica no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Depois de ler essa passagem bíblica, o pastor Paulo Sérgio vai explicá-la, entendeu? Então vamos ler aqui a passagem bíblica. Aqui em Mateus capítulo 24, Jesus, aqui, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus aqui se encontra no Monte das Oliveiras, conversando com os discípulos. E ali, eles falando sobre a vinda do Filho do Homem, o Messias. E ali, Jesus, entre outras coisas, diz a seus discípulos que nem ele mesmo sabe o dia em que o Filho do Homem voltará à terra. O próprio Jesus não sabe. Ele mesmo diz isso aos discípulos. Então você vê que nessa passagem aqui em Gênova, novamente Jesus perde sua onisciência. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, porque isso aí é óbvio. Então ele perde aqui sua onisciência. Então vou ler aqui e depois vamos passar para as explicações do pastor Paulo Sérgio. Ele diz que aqui Jesus é coisa diferente. Então vamos lá. Vou ler assim, repito, Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus diz assim a seus discípulos sobre a vinda do Filho do Homem. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Fecha aspas. Vou repetir. Diz Jesus a seus discípulos sobre o retorno do Messias, a volta do Filho do Homem. Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Diz aí Jesus. Somente Deus, o Deus hebreu, ele sabe o dia em que o Filho do Homem retornará à terra, o Messias. Jesus aí diz que não sabe. Muito bem, é fácil você ver que Jesus aí, nesse versículo, mais uma vez, perde sua onisciência. Porque os cristãos foram doutrinados a aceitar aí Jesus como um ser onisciente, que sabia o que iria ocorrer amanhã, depois de 10 anos, 20 anos, etc. E aqui, mais uma vez, Jesus perde sua própria onisciência. Isso acontece por quê, gente? O homem cria deuses conforme sua cultura. O homem coloca nesses deuses características pessoais e características que são próprias dos deuses. As características pessoais humanas que o homem coloca nos deuses que cria são o ciúme, a intolerância, a inveja, a violência, etc. São características humanas. E as características que são próprias dos deuses, que não são inerentes ao homem, são três: a onisciência, a onipotência
e a onipresença. Então o homem cria deuses e diz que esses deuses são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Certo? Só que quando o homem começa a escrever sobre os deuses, aí no próprio texto os deuses perdem essas características que são inerentes a eles. Então o Deus aqui, o Jesus, das narrativas do Novo Testamento, nesse versículo aqui, o próprio Jesus perde sua onisciência, em razão da ingenuidade da crença de quem escreveu o texto aqui. Então, muito bem, você viu aí facilmente que Jesus perdeu a onisciência. Ele não sabe quando o Filho do Homem voltará à terra. Como Jesus aí perdeu a onisciência, vamos agora ver aqui no livro do pastor Paulo Sérgio, nas páginas 355 e 356, vamos ver aqui o que ele diz sobre a perda da onisciência de Jesus. Então ele coloca assim, ele faz uma pergunta: como Jesus poderia ser Deus, se Deus é onisciente e Jesus não sabia nem o dia de sua vinda? Mateus 24, capítulo 24, versículo 36. Então o pastor aqui ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que o povo faz. Então o pastor aqui vai esclarecer aquela passagem bíblica. Então ele escreve assim, abre aspas: o fato de Jesus não saber o dia da sua vinda, de acordo com o texto de Mateus capítulo 24, não anula em nada a sua divindade. O pastor está dizendo aqui que Jesus realmente ali, ele perdeu a onisciência. Ele não sabia o dia da vinda do Filho do Homem, do Messias. Então o pastor diz que mesmo Jesus perdendo essa onisciência, ele não deixou de ser uma divindade. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. Sempre peço aqui para rirem vocês aí só depois do vídeo. Do contrário, vocês me atrapalharão aqui. Então agradeço muito. Muito obrigado. Então o pastor, vamos lá, ele diz assim, novamente, abre aspas: o fato de Jesus não saber o dia da sua vinda, de acordo com o texto de Mateus capítulo 24, não anula em nada a sua divindade. Pois entendemos que em sua encarnação ele deixou a glória dos céus e apenas limitou o uso de suas prerrogativas divinas, sem anulá-la. Jesus é retratado na Bíblia como Deus, pois fez uso de suas prerrogativas exclusivamente divinas. Uma das razões da limitação do uso de seu potencial divino é que ele, Jesus, mesmo sendo divino, não possuía, naquele momento, glória divina. O fato de Jesus não saber o dia da sua vinda durante a sua encarnação, antes de sua glorificação como Filho unigênito do Pai, não implica que não o saiba hoje. Então o pastor está dizendo aqui que Jesus perdeu ali a sua onisciência por não saber quando o Messias, o Filho do Homem, retornaria à terra. Jesus não sabia. Então o pastor está dizendo que isso se deve ao fato de Jesus ser uma pessoa ali encarnada. Jesus como homem que viveu aqui na terra, diz aí o pastor. Então Jesus ali, o Jesus como homem, realmente não tinha todas as características de um Deus realmente, um Deus onisciente. Então ele diz que Jesus, por ser um homem, ele perde ali a sua onisciência.
ele não tem todo o potencial divino, entendeu? Então ele reconhece que Jesus realmente perdeu ali sua onisciência. E ele diz que isso aí ocorreu porque Jesus estava na encarnação, vivendo como homem na terra. E que hoje, lá no céu, onde Jesus mora, diz o pastor que hoje Jesus ele é onisciente. Mas quando ele estava aqui encarnado na terra, ele perdia mais ali uma capacidade que só pertence aos deuses. Entendeu aí? É o que o Freud diz, gente. Nenhum homem racional se contentará tão levianamente com fundamentações miseráveis para seus juízos. Somente um homem religioso que entra numa igreja ou numa seita religiosa, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. E aí está o exemplo, não é? O pastor Paulo Sérgio dizendo que Jesus realmente perdeu a onisciência, não sabia a volta ali, o dia da volta do Messias, o Filho do Homem. E que ele perdeu essa onisciência porque ele estava vivendo na terra como um homem. Que hoje no céu, como um Deus, Jesus aí não perde essa onisciência, entendeu? Resumindo aqui, essa volta de Jesus, propagada aí no Novo Testamento, foi mais uma decepção dos cristãos da época. Jesus vivia numa sociedade judaica. Os judeus aguardavam o Messias, que em grego significa Cristo. O Messias aguardado pelos judeus nada tem a ver com o Jesus que está aí no Novo Testamento. O Messias aguardado pelos judeus seria um sucessor no reino de Israel, um sucessor do rei Davi, e que seria um Messias, um Cristo muito forte, que seria poderoso, com grande exército, e que iria expulsar os romanos da Palestina. E apareceram, ao longo dessa vida judaica, apareceram vários judeus dizendo ser o Messias, o Cristo. E todos foram presos, torturados e mortos pelos invasores, pelos romanos. E Jesus foi mais um, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Não estou aqui tratando do Jesus histórico. Esse aí é quase zero. Então, o Jesus das narrativas que estão no Novo Testamento, esse Jesus aí nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelos judeus. Repito, os judeus esperavam um judeu forte, que seria rei em Israel, tão poderoso quanto o rei Davi, e que esse rei, esse Messias, esse Cristo, iria expulsar os romanos da Palestina. Na época de Jesus, os romanos invadiram ali a Palestina, toda aquela região, e mandavam ali. Os judeus ficavam revoltados, porque pessoas estrangeiras estavam mandando em seu território. E os judeus queriam que surgisse um judeu forte para expulsar os romanos da Palestina. Então eles aguardavam o Messias para aquele tempo, para que o Messias salvasse o povo judeu do jugo romano. E todos os judeus que apareceram foram presos, torturados e mortos, inclusive o Jesus do Novo Testamento. Então Jesus, na verdade, nunca voltará. Essa é a mentira pregada pelas igrejas cristãs. Até o Papa Francisco, ele sabe que Jesus nunca voltará descendo pelo céu com os anjinhos tocando trombetas. O Papa Francisco sabe disso, que Jesus nunca voltará descendo pelo céu com os anjinhos tocando trombetas para julgar a humanidade. Isso, gente, é loucura. Isso é loucura. É loucura da doutrina cristã. O Papa Francisco sabe que Jesus nunca descerá por céu algum, que isso aí é uma figura de linguagem. O padre Fábio de Mello, brasileiro, ele sabe disso, que Jesus nunca voltará descendo pelos céus.
Mas isso não é explicado para os fiéis que frequentam igrejas evangélicas e até mesmo católicos, os evangélicos com mais fanatismo ainda. Eu conheço vários aqui, amigos meus que são cristãos católicos, que eles dizem que isso aí é fantasia, Jesus nunca voltará. Mas essa propaganda enganosa é muito forte, propagada aí pelas igrejas. Quem estuda a Bíblia, quem conhece a Bíblia, sabe que Jesus nunca voltará. Mas os fiéis ficam falando essa besteira aí, sobre essa volta de Jesus, que era para aquele tempo. Quando você abre o Novo Testamento, você não está abrindo um livro atual. Quando você abre o Novo Testamento, você está lendo uma coisa de uma cultura que nem é a nossa. É a cultura lá do povo judeu, lá na Palestina, no século I, há 2000 anos. Então, quando você abre o Novo Testamento, você está vendo um mundo diferente do nosso. Eles pregavam a chegada do Messias, Cristo em grego, para aquele tempo. Para o tempo deles, porque eles sofriam muito com dominações estrangeiras. Então, naquele tempo, os romanos dominavam a Palestina. Os judeus queriam que os romanos fossem embora, mas não havia um judeu forte para fazer isso, para expulsar os romanos. Não havia. Então, eles aguardavam o Messias, que seria um judeu, que seria rei em Israel e que iria expulsar os romanos da Palestina. E não apareceu. Todos que apareceram, dizendo ser Cristo, inclusive o Jesus dos evangelhos, todos que apareceram foram presos, torturados e mortos pelos romanos, inclusive o Jesus aí. Jesus apareceu na Palestina dominada pelos romanos. E Jesus viveu e a Palestina continuou sendo dominada pelos romanos. Jesus morreu, a Palestina continuou sendo dominada pelos romanos, depois por outros povos, e assim por diante. Entendeu? Jesus algum voltará, gente. Isso é propaganda enganosa. Até o Papa Francisco sabe disso. Jesus nunca vai descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas, arrebatamento, ressurreição de cadáveres. Isso é loucura, gente. É loucura da doutrina cristã. Os líderes sabem disso, que isso é fantasia, mas eles não espalham isso para os fiéis. E os fiéis ficam aí no mundo da internet, pensando que Jesus vai voltar, por engano. Portanto, aí você vê, na passagem de Mateus, capítulo 24, versículo 36, o próprio Jesus, ele disse que não sabe o dia, naquela época, há 2000 anos, ele dizia que não sabia o dia em que o Messias, o Cristo, retornaria, o Filho do Homem. O próprio Jesus diz, eu não sei, só quem sabe é meu Pai, é Deus. Jesus não sabia. E aí o pastor foi explicar, e você viu a explicação do pastor, não é? Como é engraçada. Viu aí, gente? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.